podcast sai da média número 155 e tem novidade. Na verdade, não é novidade, né? É antiguidade. É uma antiguidade. Tem uma antiguidade. O tema de hoje, antes de falar da antiguidade, o tema de hoje é como dominar a arte de falar e fazer. É o tema de hoje. Aliás, eu sempre digo que... Eu gravei um podcast hoje de manhã e a pessoa me perguntou nesse podcast, Jerônimo, qual que é a técnica para a pessoa ter resultado na vida? Né? E é muito simples. Saber o que quer e fazer o que tem que ser feito. Então, você tem que saber o que você quer e tem que fazer o que tem que ser feito. Então, nós vamos falar da parte do fazer o que tem que ser feito. Então, eu sou Jerônimo Temel e tô aqui com Paty Araújo. Vamos. Mas peraí, tem a terceira pessoa. Tem a terceira pessoa. Vamos fazer uma brincadeira, Cara, Paty? essa terceira pessoa... Já vou dar uma dica, posso? Pode. Só Five Jurássico conhece. Então, essa é a brincadeira que eu queria fazer. Tá. Essa antiguidade, né? Não é uma novidade, uma antiguidade. Queria fazer a seguinte brincadeira. Antes de... Five, não pode avançar o vídeo. Eu queria saber quem... Vamos dar algumas dicas e a pessoa tem que comentar nos comentários quem é que tá aqui. Isso aí, não vale avançar. Não vale avançar. Não roubem, Five. Então vamos lá. Primeira dica pra quem é Five Jurássico vai matar de cara. Ela é a pessoa de fora da palheta. Tá sempre fora da paleta. Sempre fora da paleta. Mas hoje não tá, não. Não sei. Vamos ver. Mas... Vamos ver. Veremos em breve. Fora da paleta. Fora da paleta. Que mais dicas? Ela participou a última vez, tem mais de 100 podcasts que ela não vem. Muito tempo. Ela mora no Brasil, a gente mora nos Estados Unidos. Como a gente tá gravando no estúdio de São Paulo, ela veio. Ela veio e ela está aqui. Vamos ver quem acertou? Ela também é conhecida como DJ. Ela é da época do Cainancito. Moleque! Tá ficando velha. Senhoras e senhores, Isadora Runca! Moleque. Fala, coach! Fala, Paty! Fala, Five! Que massa tá aqui de volta. Depois de tanto podcast pra gente falar desse livro incrível. Tô muito feliz. E é muito impressionante como que o podcast marca e faz diferença na vida das pessoas. Eu nunca abandonei o podcast, que fique claro. Sempre estive nos bastidores ali, É né? verdade, Só não tava é sentada verdade, aqui na é mesa. verdade. Mas sempre estive com vocês. A mesa foi para os Estados Unidos, né? E aí você está em Vila Velha, no Espírito Santo. Vitória, no caso, agora. Vitória. Então não participou da mesa. Estamos aqui em São Paulo. Isadora Runca participando com a gente. Participando com a gente. Esse é o primeiro Fala Five que você manda. Porque não tinha Five naquela época. Não Na verdade, tinha. não existia o Five ainda, Tem não Five é? que é tão antigo que é da época de não existir De Five. quando né? não existia Por Five, isso que cara. eu fiz questão de fazer um Fala Five e Fala Coach. Isadora Runca está ficando velha. Então Resumindo, você está ficando velha. Esse podcast está sendo gravado numa casa nova aqui, né? A gente tá no estúdio em São Paulo. Não é uma casa nova, é um Airbnb, do podcast. Gostei. É isso. E aí Boa. a gente tem, o que a gente tem em comum? Um monte de coisa. Além de nós sócios, estamos aqui, somos sócios na vida e escolher e não vir ao mundo a passeio. Então estamos nós três com as nossas 3 tatuagens aqui. Corta na unha em mim aqui, ó. Aí o bíceps aqui, ó. Não, mentira. O taurino aparecendo. Pode. Eu queria só mostrar aqui a tatuagem. Ah, não, ela é aqui, desculpa. Cara, acho que o Jerônimo vai querer só gravar aqui, porque nos testes, né? Aí o Sérgio fazia assim, ó, não, como é que tá aí? Ele falou, não, tá perfeito. É, não, cara tá de bom lindo. gosto, um cara de bom gosto, o cara entende das Perigoso. coisas. Deixou o taurino Perigoso. feliz. Gosta o seu aí, Paty também. Aí, Também mostra não lá vinha na- mundo a passeio, na pô. 2. E agora bosta na Dora Runca na 4. Eu não via o mundo a passeio, pô. Todos nós não Todos viemos. tatuados pelo mesmo tatuador. Pelo mesmo Maclaus. tatuador, Maclaus. Cara, mas como a Isa falou, esse podcast é um podcast que a gente se apropriou do tema do livro pra Sim. trazer, né, a Opa. arte de falar e fazer, porque apesar de ser uma coisa óbvia, mas é uma dificuldade de todo mundo, né, essa coisa de falar e fazer. Cara, não, amanhã eu começo, amanhã eu vou entrar na academia, vou Ou estudar. pior, né? Ele fala, Vou. não é amanhã, eu vou fazer e não E não acontece. Né? promete, garante e não faz. E eu queria te perguntar, por que você decidiu escrever esse livro? Porque você já tem um livro de produtividade para quem quer tempo, né? Mas o que te fez decidir por conta pro Five? Eu já sei, mas divide com o Five. Por que você decidiu fazer Eu nem sei se esse você sabe livro? tudo, sabia? inspiração, Talvez você vá é. saber mais agora. Né? É assim, de forma verdadeira e que talvez você não saiba de toda a história, talvez vá saber agora. Tadã! Tadã! Ele pode falar, Paty. Mas eu nem sei, né? Não, cara, verdadeiramente, cada vez que eu avançava, eu percebia que o que mais afasta as pessoas dos sonhos dela não é saber como conseguir. Porque como é mais fácil você descobrir como. O mais difícil não é saber como. Não é saber como emagrecer. Não é saber como fazer atividade física. Não é saber como... Tem muito curso bom no mercado. O mais difícil é ele realmente ir lá e fazer. Então, quando eu comecei a perceber que a procrastinação é o maior muro que separa as pessoas do sonho dela.
E eu comecei a perceber que isso era para todos os lugares. Então você começa a perceber o quê? O cara quer ficar rico, por exemplo, né? Mas ele não fica porque ele procrastina a organização financeira, o crescimento profissional, né? Então as pessoas vão procrastinando na sua vida. O que é procrastinar? É deixar para depois aquilo que ela deveria estar fazendo agora. Mas ela não deixa para depois porque ela quer deixar para depois, porque ela não consegue. Ela fala, cara, eu vou trabalhar, e senta, e se distrai, e vai pro celular, e vai pro WhatsApp, e vai pra rede social, e no final do dia sofre, tem dor. Então assim, e eu vou mais além, né? Você sabe que meu maior mentor é um cara que morreu há 2000 anos atrás, na cruz, com 33 anos. Eu acho que quando a gente procrastina, Jesus falava da porta estreita, né? Da porta larga e da porta estreita. Porta larga é o que a maioria vai pegar, por isso que ela é larga. A porta estreita dá muito desafio passar pela porta estreita, né? Então as pessoas estão procrastinando, inclusive a vida eterna. Elas estão procrastinando, inclusive, o que elas têm que fazer nesse plano material para pegar a porta estreita. Não, depois eu faço. O que ela deveria fazer agora, ela está deixando para depois, inclusive no mundo espiritual. E quando eu me dei conta que a gente está procrastinando a vida eterna, a vida espiritual, o mundo, a porta estreita que Jesus falou... O que realmente importa, né? O que realmente importa para a nossa vida. Distraindo com a vida de agora, com o que tem agora, com tudo que todo mundo tem na vida. Pessoas traem por procrastinação, abrem mão dos seus trabalhos. Assim, na minha opinião, não tem nada mais forte nenhum muro é mais alto para você transpor do que a procrastinação. É por isso que eu resolvi escrever. Eu acho que a pessoa que aprende a vencer a procrastinação, na maior parte das vezes da vida dela, é a pessoa que se libertará da prisão que ela vive hoje. Imagina, porque as pessoas... Imagina você passar a falar e realmente aquilo acontecer, né? Se a gente vê situações que acontecem, que de tudo que a gente ouve no nosso dia a dia com as pessoas, se as pessoas começam a falar o que vão fazer e aquilo realmente acontecer, essa potência está na nossa mão. Né? Essa potência de realizar, de sair da média está na nossa mão, mas é muito mais difícil que parece. E o que as pessoas vivem no dia a dia é a arte de falar e não fazer. É a arte de deixar para depois. A arte de deixar para depois. Inclusive isso, dentro do livro, tem um primeiro capítulo que é Amanhã eu faço. E aqui dentro tem um ciclo que é se compromete a fazer, não faz, sente culpa, produz menos, sente mais culpa e produz menos ainda. Esse é o ciclo tradicional do ser humano na vida moderna. Porque ele vira e fala assim, cara, amanhã eu vou fazer, eu tenho certeza que eu vou fazer. Aí não se enche de esperança. De esperança. Aí ele vai pro dia e não faz. Mas não faz porque é preguiçoso, não. Ele não faz porque ele não conseguiu. E aí chega no final do dia, sabe o que ele sente? Frustração, dor, culpa. E aí perde a confiança nele, produz menos ainda, sofre mais e entra é como se fosse uma espiral descendente, né? Ela entra como se fosse um avião em queda e vai só acelerando a queda até explodir no chão. Então é desafiador. Então a pessoa fala, amanhã eu faço, e tem uma lógica, né? Eu não sei, estou me sentindo numa entrevista aqui, vocês me perguntando, mas eu vou falar, né? E tem uma lógica científica para isso, porque o nosso cérebro, ele olha a gente... Foi uma pesquisa bem legal. Foi assim, ó, eles pegaram as pessoas e pediam para ela pensar sobre o que fulano deveria fazer amanhã. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. E pediam para ela falar, e você? O que você deveria fazer daqui a 3 meses ou 6 meses? E eles começaram a perceber que a área do cérebro que acende, acender é literal, né? O que você está vendo no exame de imagem. É ativada, né? Ela é ativa e acende, né? E ao acender, tem atividade acontecendo naquela área, eles perceberam que a área de quando eu penso em alguém acende a mesma área de quando eu penso em mim no futuro. Mas quando eu penso em mim no presente, é uma outra área. Então, quando eu penso no eu do futuro, é uma área do cérebro diferente do eu do presente. Então, quando eu falo, cara, eu vou começar uma dieta a semana que vem, é uma área do eu do futuro, é uma outra. Por isso que todo mundo deveria fazer um exercício muito simples, né? Que aquilo que você fala, vou começar, não pode ser amanhã. Eu vou começar agora. Cara, eu vou parar de tomar café. Então, pare agora. Se falou, faça. Falou, faça, e pare, que é o que está na tua camisa, pare agora. Porque é um ótimo exercício para você entender se o eu do presente está pronto para começar aquele desafio em relação... Não, cara, essa é a última semana de eu tomar café. E você tem certeza que você vai parar na segunda-feira. É a última semana de doce. Vou parar. Na segunda-feira é a maior área do cérebro de todas. Né? Quando você diz assim, começa na segunda-feira... É isso. Segunda-feira é o dia campeão da promessa do amanhã eu vou parar. Eu gostei do Gilberto. A gente está gravando esse podcast aqui, temos convidados assistindo. Que foram os que participaram do 154. 154, eles estão junto com a gente aqui. A gente estava numa padaria antes, que a gente foi tomar um café.
E aí, Jerônimo falou assim, Gilberto, cara, teu próximo passo é tirar o açúcar desse café. Ele fez assim, então tira. É isso. Agora, não teve futuro. Five então Awaker, agora, né? Coach criacional é isso, parceiro. E sobre Tira na isso, hora. ainda dentro do livro, né, que a gente traz aqui uma teoria revolucionária para vencer a procrastinação baseada em evidência científica, você traz muito a questão de dimensionar o tamanho desse o que você vai parar ou do que você quer fazer para ser compatível com a energia que você tem naquele momento. Porque não adianta você... Tá por dentro do livro, hein, Isadora Ronca? Gostei, hein? Rapaz, né? Aqui a gente Gostei, fala e bate faz, no né? peito, fala e faz, gostei. Boa. Então, por exemplo, não adianta... Me corrija se eu estiver errada, né? Bora lá. Mas o que eu entendi é que, por exemplo, não adianta eu dimensionar, eu quero perder 30 quilos. Se nesse momento eu só consigo perder 1. É isso. Ou se eu só consigo mudar minha alimentação de amanhã, né? Isso. Então é saber dimensionar para realmente começar a falar e fazer. É assim, ó, nosso cérebro, ele tá o tempo inteiro fazendo uma conta, uma matemática, né? Qual é a matemática? Quantidade de energia que eu tenho versus o tamanho da tarefa que eu tenho que realizar. É como se ele fosse um guindaste. Cara, eu olho para isso... Não, vamos pensar no cartão de crédito, vai ser até melhor. É o limite do cartão de crédito. Então eu tenho um cartão de crédito com limite de R$500. Se eu tentar comprar de 1.000, o que vai acontecer? Vai ser negado. Não aprovado. Sem Concorda? crédito. Sim. O limite do teu cartão de crédito é a tua energia. A compra é o que você tem que fazer. Uhum. Se o limite do meu cartão de crédito não passar, o que eu vou fazer? Procrastinar. Então vamos pensar um exemplo concreto disso, né? Eu decido que eu vou não comer doce. Cara, meu dia foi estressante. Estresse baixa o autocontrole. Meu dia foi estressante, foi desesperador, tô me sentindo mal, tive que tomar um monte de decisão no meu dia, e botam um doce na minha frente. Aí vem a frase, eu mereço. Eu mereço. E aí o que vai ter? O cérebro vai fazer uma análise do tamanho da tarefa, que é não comer o doce, versus a sua força de realização, que é a sua força de vontade daquele momento. Se ela tiver pequenininha, a chance de você comer o doce é muito maior. Tem uma frase que é ótima, que é assim, a pessoa fala assim, tal coisa acontecer, então eu mereço fazer isso, É né? isso. Então eu posso fazer isso, né? É Pega isso. algo que aconteceu e usa aquilo como plausibilidade Isso. pra... E aí vamos pegar um exemplo bem do dia a dia. O cara fala assim, vou aprender inglês. Aí ele resolve deixar o inglês pro fim, para a última coisa do dia dele. Não, quando acabar meu dia, eu vou sentar, vou estudar inglês. Só que a energia, ela vai diminuindo ao longo do dia. Isso é comprovado, vastamente comprovado. A minha energia vai diminuindo ao longo do dia. Né? A minha energia... A tendência da maioria das pessoas é ir diminuindo ao longo do dia. Existe um pequeno grupo de pessoas que a energia vai aumentando ao longo do dia, mas a grande maioria vai diminuindo. Quando chega no final do dia, fala assim, agora eu vou estudar inglês. Cara, mas estudar inglês é uma tarefa grande. Uma língua que você não conhece, o começo é difícil, só que a energia é pequenininha. Como a tarefa é maior do que a energia, eu procrastino. E aí, ao procrastinar, eu vou fazer o quê? Algo que caiba naquele tamanho de energia que eu tenho. Aí o que ele acha? Olhar o WhatsApp, olhar Instagram, porque é aquilo que cabe dentro da barra de energia dele. Que é o que tá mais perto dele ali também, né? E você falando disso, dentro do livro também, lá na página 72, para quem já tiver com o livro e quiser se situar do que a gente tá falando, existe os gráficos que, a título de curiosidade, é sua própria letra, né? Que fez o... Cara, isso foi legal. Eu discuti com a editora, falei assim, cara, eu fiz os rascunhos enquanto eu ia criando a teoria. Né? E a gente botou no livro os mesmos rascunhos de quando eu criei a teoria. Isso. E aí, nessa página, na 72, você traz os 4 gráficos de barra de energia de realização de acordo com o estilo que a pessoa é, né? Então, por exemplo, o matutino, o vespertino, os intermediários e os bimodais, cada um tem um fluxo, né? De energia. Tem gente que vai ganhando energia, acorda devagar, se arrastando e vai ganhando. Embora tem teoria que é um pouco de como você é, né, DJ? Você não é uma pessoa matutina. 5am Club, eu tô fora. 5am Club não é com a Isa. Não então, é. A Isa, ela vai ganhando energia. Ela começa a virar gente depois das 10 da manhã. Antes das 10 é um monstrinho. Né? Ela vai virando gente até depois das 10. Só que a teoria, né, existe... Não tenho certeza sobre isso, mas aí... Engasguei, vou fazer uma homenagem a Isa aqui. Já que eu engasguei, vou fazer uma...
Não, então eu vou fazer Homenagem assim, a isso, ó. Cadê? Já que ele me sacaneou tanto no podcast anterior, parou, me fez homenagem. Inclusive, é a mesma garrafa do podcast eu falei, anterior. então eu vou trazer a minha. Pra gente boa. fazer um brinde. Não, mentira. O nome disso também é conhecido como vingança. O Você pior tá sentindo? pior brinde da história da internet brasileira. Vamos brindar. A Isa desesperada com essa garrafa, né? E eu disse assim, Isa. E ela querendo me colocar, né? Paty, vamos trocar aqui, não sei o que. Eu disse, Isa, eu já desisti. Eu já coloquei tanta garrafa bonitinha pra Jerônimo. Ele vem com galão, ele vem com garrafinha, ele mas vem a com... atual, a garrafinha atual é bonitinha. Não, tá um charme tem até agora. etiqueta, Tá, até tá. adesivo nela. Tá toda linda. Falávamos de... lembrei. Isadora Runca, ela vai ganhando energia. Mas, Isso. assim, algumas evidências mostram, alguns pensadores na área de neurociência, de energia, acreditam que foram os seus hábitos que transformaram você numa pessoa não matutina. Tá, faz sentido pra mim isso. Isso, porque tecnicamente todos nós, aspas, porque não há evidência comprovada disso, deveríamos ser matutinos. Como natureza, Como né? natureza. Pra nascer, eu já circadiano, escutei disso, né? Pra poder nascer com o sol e dormir quando Normal, vem que é o a noite. ciclo circadiano. Então, algumas pessoas, aspas, alteraram esse ciclo circadiano, né? Que eu acordo, o ciclo circadiano, porque tem... Sim, pô, sai da média. Sai da média, amor. Tem toda uma lógica por causa disso, né? Lá pelas 3 da manhã, teu corpo começa a diminuir a melatonina, aumentar o cortisol, vem toda uma lógica naquilo. Só que a própria pessoa... Ayurveda defende muito esse Isso, né? fluxo. Eu já estudei, mas neste momento de vida eu não consigo, sou 10 AM Club. Beleza, pra frente, dali pra Pra frente, frente, né? Então, exatamente. fechado. Eu já sou totalmente do dia. Do dia. A Paty dia. abre o olho, tá cheio de energia e vai acabando. Da tarde, ali junto com o sol, minha energia já vai indo assim, vai acalmando. Vamos melhorar isso. Na hora do almoço, 2 da tarde, dá uma brusca queda. Não, ali, é uma brusca queda. Ali é eu e os espanhóis, né? Assim, então tem... né? Que expressão Sabia? é essa? É porque, Aquela você sabe, é que energia. na Espanha, cara, é muito louco Isso isso. é instituído. Eles têm Ah, é o verdade. horário, siesta. a siesta. Siesta. Siesta, né? Eles têm esse horário. Soninho já da instituído. tarde. Faltou o Kainacito pra trazer pra gente, Pra gente como na era. linha. Faltou. Então, mas resumindo, brincadeiras à parte, a teoria é que quem hoje tem pouca energia pela manhã é porque alguma coisa, ou porque estudava até muito tarde, ou ia pra balada demais. Quer ver? Esses 2 exemplos cabem pra mim. Eu Estudava estudei até tarde parte e da... ia pra balada muito tarde. É isso, exatamente. Agora eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se eu vou te botar na saia justa. Vamos lá. Qual é... Isso, né, Luquinha? Parece que existe corte, né, Luquinha? Dá uma moral aí, Luquinha. Não corta não, Lucas. Qual é o seu capítulo queridinho do livro? Com muita transparência, né? O que é o meu queridinho do livro? Cara, tem 100 pesquisas aqui dentro, aproximadamente. 100 pesquisas lidas... Pesquisa científica. Científicas. 100 pesquisas científicas lidas... Pesquisas, artigos, né? Algumas com maior meta-análise, outras mais simples, né? Mas 100 pesquisas aqui dentro. Então, assim, o meu queridinho do livro, se você me perguntar, DJ, não é um capítulo. São as notas de rodapé, que você vai ver citação de livro, de pesquisa, de, cara, assim, muita coisa. Ó, tô aqui na página 70, já tem 31 estudos citados, 32 na 71. Cara, e você fez agora a pós em neurociência, né? Você trouxe alguma coisa de lá dessa pós pra dentro desse livro, assim? Esse trabalho, ele nasceu no trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, que eu tirei nota 10, que era nota 10 de 10, né? Não era 10 de 100. Tirou nota 10, de 100 não é tão bom, né? Então, tirei nota 10 no meu trabalho de conclusão de curso, que o trabalho foi justamente o embrião desse livro. Então, a teoria foi dado como nota 10 pela banca, não é um professor, é uma banca, né? Tirei nota 10. Parabéns, Muito coach. obrigado. Eu falei 5 vezes nota 10 esperando uma parabéns. Ninguém falou, eu falei 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7. Porra, brincadeira. Vocês vão bater palma daí não também? Aê, obrigado. Sérgio bateu palma, não viu o Sérgio batendo palma, hein? Não bateu também, né? Então, obrigado, Sérgio. E aí, o que eu queria te dizer, resumindo a história, que era sobre a nota 10, não, mentira, que lá nasceu, a teoria nasceu lá dentro, e de lá a gente aprofundou, um trabalho, né, não é só meu, a Angélica Dalla Rosa pesquisou muito, trouxe muita pesquisa para facilitar o meu trabalho, e aí assim foi isso aí. Então, meu queridinho, pesquisa. Ótimo. E mesmo sendo um livro que tem muita... Ah, tem um, lembrei. Então, fala o que... Fala. Deixa eu só ver o número do capítulo enquanto de você cabeça. procura aí, eu vou só complementar Lembrei com o algo meu que veio aqui no meu coração, que é, apesar de Jerônimo trazer toda essa base robusta, científica, de pesquisa, de dado, o livro é uma delícia de ler, porque Jerônimo tem esse superpoder natural dele. Ele tem. De pegar essa parte que é complexa, né? Que é, às vezes, até difícil de entender, e ele trazer para
uma forma professoral de trazer pra gente, pra que Linguagem se torne muito simples, mais acessível o entendimento, né? Eu acho que ele traz o conhecimento de uma maneira simples e ele traz pra perto. Né? Eu sempre te falei isso, né? Você tem um jeitinho muito gostoso de escrever. Quem assina o 321 agora e lê as publicações que uma vez por semana você manda, já deve estar acostumado com esse jeitinho. Parece que a gente está tomando um café com você, né? E o livro tem essa linguagem gostosa, apesar de ser... de ter tantas coisas científicas, assim, mas a linguagem ela é muito gostosa, assim, de ler, né? O livro te faz companhia mesmo. E aí, achou o queridinho? Achei. Eu quero saber se eu já cheguei nele ou não. É o capítulo 8. Ah, não cheguei Não chegou no ainda, 8. né? No 8. O 8 é onde eu explico sobre por que e como fazer um jejum moderado e direcionado de dopamina. O nome do capítulo 8 é Jejum Moderado e Direcionado de Dopamina. Página 152, começa. Dali pra frente. Então, cara, a gente viu uma enxurrada de vídeos na internet falando sobre jejum de dopamina e nem sempre a explicação era correta e nem a razão era correta. Então, eu fui em busca, né? Eu acho que uma baita fonte de origem é a doutora Anna Lembeck, que escreveu um livro chamado Dopamination, que é um baita estudo sobre dopamina, que é uma molécula que a gente tem dentro da gente, da motivação. Então, o jejum moderado, direcionado à dopamina, muda a vida. Você né? faz? Faço e, assim, mais do que eu fazer, porque eu fazer é a opinião do especialista, do cara que aplica. Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade no Comando, que milhares de alunos fazem. E, assim, tem aluno meu que fala assim, Jerônimo, a minha vida já mudou Cara, no os jejum. depoimentos desse jejum são É surreal, surreais, surreal. surreais. O cara fala, cara, melhorei meu relacionamento com meu filho, com a minha filha, com a minha mulher, passei a fazer comida mais saudável. Cara, é surreal, é surreal. Cara, o ser humano tem muita margem de melhora, né? Muita. É assim, e quando você tá num ambiente que você percebe... Porque o que eu vejo? Assim a gente pensa até no IGT, né? Quando a gente tá fazendo alguma coisa... Cara, você vai no treinamento, ou descobre alguém, ou conversa com alguém que tá mais avançado naquilo e tal, e você vê que você tem melhoria, não é de pitada, não é de saleiro, assim, que cai uma pitadinha, não. É de balde. O que eu gosto disso? Eu acho que sempre traz felicidade. Por um lado, você fala assim, nossa, cara, quanto que eu tenho que melhorar? E por outro lado, é tipo Quanto assim... eu posso melhorar, Cara, né? eu não tô nem arranhando o teto de onde eu posso chegar. É Tem isso. muito pra eu alcançar ainda, E assim. eu agrego uma coisa a isso, Paty, que a gente precisa entender uma coisa. Que a gente não precisa melhorar muito. Hoje, a média tá tão baixa. Né? Fala assim, cara, você tá na média, mas a média tá tão baixa. É tão fácil sair da média que você precisa melhorar um pouco. Que Pra você se já... diferenciar, muito. 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 Um pouco melhor, você já é muito. Se você for um pouco melhor do que você é hoje, você já vai ser muito melhor do que a maioria. Cara, posso trazer uma coisa? A gente tava conversando, né? Pode ser que sim, É. pode ser que não. Paty, se um dia você fazer a pergunta e ele falar não, você vai fazer o quê? Posso Me trazer vingo uma e falo coisa? do mesmo jeito, porque ele vive me perguntando, né? Então... Pode, mas hoje você pode. Posso? Por favor. Queria até um não, porque a Isa se vingou com a água, eu já... Já é você vingar. Cara, mas uma coisa assim, da galera mais jovem, assim, que tem uma baita oportunidade de se diferenciar, assim como todos nós, né? Mas a galerinha mais jovem, assim, tá com um DNA muito de entregar o básico, me livrei, tá feito, né? Isso. Básico, me livrei, tá feito. E se você é um cara mais novo, que você tá aí já com 20 anos, menos do que isso, e você já entendeu que você pode ser muito mais, cara, que você busca desenvolvimento pessoal, a tua chance de ser, assim, de brilhar, mas muito, não é um pouco, de diferenciação, de crescer rápido, de ter um crescimento surreal na tua carreira, de ser reconhecido na empresa, é muito fácil, porque essa galera tá dormindo no ponto, bicho. Tem gente que não acredita no longo prazo, né? E o longo prazo paga e paga bem. Paga e paga bem. E outra coisa, né? Tem muita gente que não topa pagar o preço do plantio e não consegue esperar a colheita. E a vida é feita de plantio e colheita. Tem hora que a gente tá plantando, tem hora que a gente tá colhendo. E é pro resto da vida assim, né? Orgulho de vocês, Adora Rum. Aprendi com os melhores, Você né? me enche de orgulho. E eu acho que, falando sobre isso, assim, sobre plantio e colheita, pegando a sua fala, a gente às vezes me perguntaram assim, eu participei, hoje é o 3º podcast do dia, né? Hoje tá o dia... É o meu primeiro há 3 anos. E o meu 3º do dia, né? E no primeiro podcast que eu gravei hoje, que foi o pessoal da Hotmart, eles me perguntaram assim, Jerônimo, cara, é desconfortável? Porque existe uma simbologia que é muito errada. Que as pessoas erram. Qual? Erram e erram muito. Elas falarem assim, cara, é desconfortável crescer. Elas estão erradas em falar isso. Porque é o seguinte, em qualquer escolha que você faça na tua vida, você vai ter desconforto. A questão é de qual desconforto você quer. Vou explicar. O cara, para ter sucesso, ele vai ter desconforto no dia a dia. E depois vai colher o fruto daquilo.
e vai celebrar muito o sucesso dele. O outro cara, ele vai escolher não ter desconforto agora. Ele vai escolher outras coisas. Mas lá na frente ele vai ter um desconforto, só que com uma diferença. Maior e inevitável. Ele não tem escolha. Então, a questão não é se você vai ter desconforto. A questão é, você vai ter desconforto. Né? Você vai ter. A questão é qual você quer ter. Se você tiver o desconforto de agora, depois você colhe o fruto. Se você escolher não ter desconforto agora, né? Porque não é desconfortável ficar olhando rios. Não é desconfortável você ficar mexendo. É gostoso, faz bem, gera dopamina, né? Mas o desconforto vem depois. Né? Não é comer doces sem parar, não tem nenhum desconforto. É bom para um caramba. Né? O desconforto é você abrir mão dele. Só que uma hora vai chegar o preço. E esse preço, ele é maior e inevitável. É porque aquilo que você fala, né? Você conta aquela história dos sapinhos na... Conta essa história pra gente que eu faço o link. Dos sapinhos na água morna. São os girinos, né? É uma história contada... Eu vou contar ela, Paty, depois eu vou te falar aspas, ciência por trás dela, né? Então, foi um experimento feito que eram dois aquários. Num aquário, nos dois puseram girinos. Só que num, eles iam esquentando a água gradativamente. O girino virou sapinho, né? Virou sapinho. Os sapinhos viraram os sapinhos lá, né? E aí, na água estava tão quente que se eles esquentassem mais, os sapinhos morriam. E nenhum sapinho saiu dali. Foi esquentando devagarinho. Eles pegaram o sapinho da água fria e botaram na água quente. E ao colocar na água quente, o sapinho pulou imediatamente. O da água fria. Porque, tipo assim, bicho, isso é muito ruim. Como é que vocês estão aí até hoje? Né? Eu vou sair daqui. Então, esse experimento, ele mostra o quanto as pessoas vão se acostumando com o medíocre, com o médio, com a merda. Agora eu preciso falar uma coisa pra você. Antes de falar isso, eu te pedi pra você contar essa história, depois você me fala o background científico disso daí. Mas o que acontece? Esse desconforto do dia a dia, a pessoa se acostuma. É isso. É o sapinho na água quente. Então, a pessoa às vezes quer ter uma vida melhor, aspira o sonho de uma vida melhor, e a vida melhor às vezes é ter um carro. Parar de ficar esperando 1000 horas pelo ônibus e tal, pegar um ônibus lotado e pendurar. Cara, eu como estudante em Recife, quantas vezes eu não fui quase pendurada na porta, todo mundo me esmagando. Eu já fui no Rio de Janeiro pendurado na porta, literalmente. Então, em Vitória também. Hoje o ônibus só sai se fechar a porta, né? Mas na minha época não era assim, né? Na nossa época. Cara, eu lembro até de comentário da galera dizendo assim, gente, com esse motorista você tem que correr na velocidade do som para alcançar o ônibus antes dele sair, né? Então, assim, mas a pessoa enfrenta esse desconforto todo dia. E esse desconforto parece que é normal, se acostuma, né? Né? E vira, e o carro se torna um sonho longe. Isso não é uma crítica. Se torna um como eu gostaria. Mas, cara, isso tá na sua mão alcançar. Sair desse desconforto do ônibus, da casa pequena. Às vezes você não tem um quarto só pra você, né? Às vezes, sei lá, você se sente sem espaço. Às vezes você não consegue botar o teu filho na escola que você gostaria. Só que isso se torna essa piscina quente que a pessoa fica só naquele eu gostaria e não eu vou. Né? Eu vou falar e vou fazer e vou conseguir. É isso. Né? Isso não é uma crítica a quem tem que pegar um ônibus. Eu já peguei, você já pegou, você já pegou. É só mostrando que é o desconforto de todo dia. E a ciência por trás disso é que não existe ciência por trás disso. Ô Five, essa pesquisa, a gente vai repetindo, ela é repetida reiteradamente em muitos livros de autoajuda, alguns de autoajuda barata, e quando eu fui em busca da pesquisa, para citar ela... A pesquisa do sapinho. Do sapinho, ela nunca foi feita. Ela é só uma metáfora, Na real, ela então. é só uma metáfora. Olha só. Né? E as pessoas citam como uma pesquisa científica, e ela não é. Por isso que é importante você ir em busca, né? Agora, por outro lado, a metáfora, ela tem o mesmo valor. Mesmo não tendo sido... eu nunca achei, e alguns autores que foram mais fundos falaram, cara, eu nunca achei essa pesquisa. Talvez já tenha sido feita agora, né? Alguém já reproduziu, mas o mais importante é, cara, a lógica é muito clara, né? A metáfora é perfeita, né? É possível que se alguém fizer essa pesquisa, provavelmente o sapinho da água fria vai pular imediatamente, inquestionavelmente. Agora, a grande pergunta aqui do podcast. Como dominar a arte de falar e fazer? Cara... A pergunta de $1 milhão, A né? pergunta de $1 milhão. Não, nem é $1 milhão, deve ser uns R$50. Você compra o livro e vai... Levantou a bola, eu vou cortar. Boa. Né? A gente não combinou antes, é fácil. Você tem embaixo aqui um link. Vamos deixar no QR Code na tela? Vão ter muitos Fives que vão te encontrar pessoalmente, né? Quando esse podcast for ao ar. Já me encontrou. Cara, se você é um Five que tá lá nesse dia que aconteceu, que foi o dia que esteve no lançamento do livro. Já passou. Que esteve no lançamento do livro. Comenta que eu tive lá. Já tem o meu autografado. Eu tive lá, eu tava como Five de carteirinha, tirei foto com a Paty, inclusive. Deixa esses comentários todos aí do que aconteceu. E se você não tem o livro, vou deixar aqui a descrição pra você, eu vou deixar.
Mas respondendo a tua pergunta, brincadeiras à parte, Isa. Mas não conta tudo não pra galera ler no livro. Não, a gente não tá falando nem 3% aqui do livro. René Descartes fala que não existem soluções simples para problemas complexos. O problema, às vezes, da humanidade é que ela está em busca de uma solução simples para um problema complexo. Então, a procrastinação não é um problema simples. Ela é um problema extremamente complexo. E como problema complexo, ela vai exigir uma solução complexa. Ela é multifatorial. Ninguém vai vencer a procrastinação porque virou 5 AM Club. Aliás, eu diria que muitas pessoas passaram a procrastinar mais quando viraram 5 AM Club. O cara acordava às 5 da manhã, motivado por um movimento, né? Não quer dizer que não fez bem para algumas pessoas. Fez bem para várias pessoas. Mas outras, elas acordavam às 5 horas da manhã, se arrastava para fora da cama, tomava um banho, sabe lá se como, e se arrastava o dia inteiro. Como ela acordou antes do tempo que ela precisava, ela está em privação do sono. Como ela está em privação do sono, ela produz menos. A barra de energia dela é menor. Logo, se a barra de energia é menor, qualquer coisa faz ela procrastinar. Então, tem pessoas que estão procrastinando muito mais, achando que acordando às 5 da manhã resolveu. Então, acordar às 5 da manhã nem sempre é a solução. Para algumas pessoas vai ser bom, mas para muitas outras não vai ser bom. Então, assim, não tem solução simples, não tem o botão mágico. Sobre procrastinação, não tem botão mágico. Tem muito estudo. Muito estudo, tem muita força de vontade, mas tem um caminho. Né? E onde há vontade, há um caminho. E onde há um caminho, há solução. Então, se você tem vontade, tem o caminho. Se você tem o caminho, tem solução dentro dele. É pegar o livro e ir estudando. Tem exercícios no final de alguns capítulos. E para quem percorre o caminho, há recompensa, né? Porque eu acho que o crescimento para quem vence a procrastinação é inevitável. Sem dúvida. Eu vejo incontáveis profissionais falando dos alunos, falando dos clientes, falando da procrastinação. Sim. Né? Eu vejo pessoas no marketing digital falando assim, não, porque, cara, você tem que ir lá e você tem que fazer, o conteúdo tá aqui. Mas o mercado cara financeiro. não faz mercado Várias financeiro, outras nutricionista, áreas, que tudo que ela queria era que o cara pegasse aquele papel e seguisse aquela dieta que ele ia emagrecer. Mas ele não segue. Personal trainer não faz o exercício que tem que fazer. Eu vou mais longe, mas sem violar nome, tem players do mercado, alguns deles grandes, que me contratam para dar treinamento para os alunos deles, para que eles façam. Porque tem muita gente boa no mercado que tem método bom. Com treinamentos incríveis. Mas o cara não faz. Então, quando eu vou lá e ensino o cara a fazer, os alunos dele explodem de resultado. Porque ele fez o que tinha que ser feito. Então, esse é o grande ponto. Agora, é impossível a gente falar da arte de falar e fazer e não falar dos 2 últimos livros também, que foi Produtividade para Quem Quer Tempo e Assuma o Comando. Queria que você falasse um pouquinho da diferença dos 3. Legal. E se quem leu os 2 tem que ler esse também, ou se eles são muito diferentes. Totalmente diferentes. São 3 livros completamente diferentes. O Produtividade para Quem Quer Tempo, ele tá muito mais ligado a um método de produzir. Tá. Que tem o problema de quem... Se o cara é um procrastinador... Ele não vai nem começar. Ele não vai nem começar, ou vai começar e vai parar. Né? Então, produtividade para quem quer tempo tá mais ligado a um método de produzir. Como eu organizo a minha semana, o meu dia, como eu produzo. Tem DTQ lá dentro, né? Depois várias ferramentas lá dentro de produtividade. O Assuma o Comando da Sua Vida, ele é um livro que eu trabalho muito forte a mentalidade da pessoa. Então é a linha lógica. Ou eu estou no comando ou eu estou sendo comandado. Ou eu estou no comando das tarefas ou estou sendo comandado por elas. Ou eu estou no comando dos doces ou estou sendo comandado por eles. Ou eu estou no comando da comida ou estou sendo comandado por elas. Então o Assuma o Comando é mentalidade. E agora a arte de falar e fazer é foco em vencer a procrastinação. É a arte de se falou, faça. Então, cara, eu acho que verdadeiramente eu leria os 3. E engraçado, eu começaria pelo 3º. Você fala assim, Jerônimo, que ordem você leria? Ao contrário. Aquele que desbloqueia as outras coisas. As outras. Né? Eu leria o 3, o 2 e o 1. É um você acabou de cagar na vida de quem leu o primeiro e o segundo, né? Porque eles vão ter que de comprar. Novo, pô. Eles vão ter que comprar esse e vão ter que ler esse. O e depois vai ter que ler Assuma o Comando. E depois o 1. Pegou, galera? Anota aí. Leia os 3. Nessa ordem. Nessa ordem. Por quê? Porque quando você lê, eu acho que assim, cara, ninguém deveria fazer nenhum curso antes de aprender a arte de falar e fazer. Por quê? Né? Que é o que a gente ensina também na comunidade no comando de um outro jeito mais profundo, mais aprofundado. Por quê? Porque, a comunidade no comando é uma tribo, né, cara? É uma comunidade muito fora da média. Não dá nem pra comparar com o livro. Esse é o nome. Mas o livro é muito bom, né? Pro cara começar a jornada dele. Então, assim, na minha visão, é muito fácil de falar o seguinte, cara. Começa pelo 3. Não compra outro livro, não compra método, não compra curso, não compra mais nada. Lê o livro, aprende a falar e fazer, e aí você vai pro teu próximo programa. Tudo que você fizer depois é como se fosse com o botãozinho já ligado, de que, tipo, cara, agora eu vou, né? Agora vai, isso aí vai. Ó, mas eu quero dizer aqui pro 5,
assunto meu e seu, Five. Eu não sei se você percebeu, mas o podcast anterior não teve comentários do Five, porque a gente teve Fives presentes Não, aqui. tivemos um comentário do Five, Fives ao Coach, vivo. Fives Comentários do Five, empresários. ao vivo. Ao vivo. De alguns Fives. Mas eu trouxe os comentários do Five. Uou! Ah, Comentários nossos de do sempre. Fives. Eu nunca Do participei Five. desse bloco também. Eu queria ter o primeira botãozinho vez. aqui pra apertar. Taran, tan, 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 tan. Comentários do Five. Você Cara, criou essa vinheta? Não, ela existe, eu só reproduzi na minha mente. Ficou muito bom. Eu Tan, deixaria tan, assim, tan, tan. inclusive. Viu, Five? Foi bem perto do que é, na verdade. Cara, eu trouxe os comentários aqui do podcast 153, que era sobre se atrasar, vencer o atraso e tal, não ter uma vida se atrasando. Uhum. E lá, cara, Jerônimo soube de uma coisa ao vivo sobre uma aluna nossa, Poliana, né? Uma Linda história linda dela. história da Poliana. E emocionou não só você na hora, em tempo real, mas a galera veio em peso também, assim. Os Fives são lindos, né? Os Five são lindos, né? Dando parabéns pra Poliana. Nossa, que foi incrível. Então, ó, o primeiro comentário que eu trouxe aqui foi do... É um nome difícil de ler, porque o... Eita, nós. O Five, pô, é assim, ó. User, hífen, UF3MD1, QW9V. É um projeto, né? É um alien. É um alien, um projeto Tô honrando seu alienígena. perfil, Mas ele fala aqui. Área 51. Que lindo esse podcast. Obrigada por não ter cortado na edição a emoção do Jerônimo. Só reforçou que ele é mesmo humano, igual a todos nós Five. E que tem um coração de ouro. Gratidão por vocês existirem e ajudarem através de vários meios as pessoas do mundo. Jerônimo desmontou nesse podcast, né? Foi tipo assim, Imagino. gente, apaga a luz, não sei nem se ele consegue voltar. Quem viu no E eu YouTube tentei viu. voltar e não consegui de novo. Acho que na terceira tentativa eu consegui voltar. E aí eu tenho um comentário da Poliana. Poliana falou aqui, meus queridos, que emoção. Estou chorando aqui de ver vocês falarem sobre minha superação. E é isso, se falou, faça. Né, Jerônimo? Muito Olha obrigada por nos direcionar e incentivar a sermos pessoas melhores. Não aceitar, não se vitimizar nunca. Eu encontrei com a Poli, ela estava numa cadeira de roda, mal falava por causa do câncer, tinha atingido a garganta das cordas vocais dela, ela mal falava, ela disse, próxima vez que eu te encontrar, eu vou ficar de pé e vou dançar. Né? E ela estava já indo embora, eu falei, ó, se falou, faça. E ela fez. Uau. Parabéns, Poli, mais uma vez. Linda, Orgulho de linda, você. linda. Vamos. Orgulho do Marcelo, da sua família que tá junto com você. Parabéns. E a Rosimeire Esquieira falou aqui, ó, que lindo, eu chorei junto com vocês. Quem ouviu até o final entendeu. E aí vem muitos comentários, né? Nessa direção. Nessa Vocês direção. são lindos, Five. Boa, Five! Ó, e eu trouxe comentário também da Kelly Cristina Simão. Jerônimo acertou na porrada que eu precisava ouvir. Qual foi? Sobre o atraso, né? Ó, pois aos poucos mudando os meus hábitos. É porque são tantas porradas num podcast que eu dou às vezes que eu tenho que saber né? qual delas, né? Estou aos poucos mudando os meus maus hábitos e o atraso no trabalho é algo que estou mudando. Que estou mudando. Chegou ao ponto de eu ter 1 hora de atraso no meu espelho de ponto, realmente sentimento de vergonha. Então a frase que me impactou foi: você não constrói sucesso ou fracasso, você constrói hábitos. Inclusive com essa frase, se falou faça, eu passei a me cobrar e fazer tudo o que eu falava e não fazia. Voltei Incrível. a fazer dieta e a caminhar. A meta é perder 20 quilos e vamos. Vocês estão mudando minha vida. Deus abençoe muito vocês. No momento, sou Five agradecida. Ah, Que linda, que que massa. Five agradecida. Vou botar isso quando chegar lá, voltar para os Estados Linda, Unidos e linda, botar lá na linda. parede. Five agradecida. Amei, amei. Gostei também. Aqui é o último comentário da Maiara, 0803. Ela falou: eu recuso hoje a condenação do meu diagnóstico. Uau. Que é de lúpus, e aceito o tratamento. Chorei com você, Jerônimo. A nossa mente é capaz de tanto e você nos ensina isso todos os dias. Obrigada. Amo a vida de vocês. Deus abençoe. Incrível. E que bom que o Five entendeu, porque quando eu falo recuso o tratamento, recuso o diagnóstico, mas faço o tratamento, que você tem que ser inteligente, né, Five? A gente fala assim, eu recuso que está me condenando a morrer em 3 anos ou em 5 anos. Eu recuso isso, mas eu aceito o tratamento. Né? Então a gente tem que ser inteligente nessas horas, né? A gente tem que... E a frase desse podcast foi exatamente essa. Eu trouxe a frase aqui da Marjorie, que ela falou: não se esconda atrás do diagnóstico, mas aceite o tratamento. É isso, Então, uma é frase isso. que marcou Boa. vários Fives. Incrível, Five, você entendeu a mensagem. Esses foram os comentários do Five. Taran, tan, 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 tan. Mas Tá. quero dizer que eu amei encontrar tantos de vocês, encontrar o Caio, encontrar o Paulo, encontrar um monte de Five. A gente vai ter o lançamento do meu 3º livro, Five. Vai lá, me dá um abraço.
sabe o que eu imagino, Five? Você, Five, chegando com um crachá feito por você mesmo, de canetinha, impressora de casa, escrito nesse crachá o quê? Sou Five de carteirinha. Vai Caraca, assim lá pra livraria. Five de carteirinha. Five de carteirinha. Olha aqui, Five de carteirinha com identidade e tudo. É um capricho esse. Encontrar um monte de Five no Profissão Coach ao vivo. Ah, o que eu mais gostei foi a história que você me contou do Five que quase bateu o carro. Ele chegou, ele falou, Pati, posso contar aqui? Pô, claro, ele falou assim, Pati, eu sou Five. Você sabe que o podcast é seu também? Você perdeu a chance de responder ou não. Não. Então tá. Não falei não, eu falei sim. Não vem com essa não. Ela que falou que eu perdi a chance, eu falei sim. E aí ele falou assim, Pati, eu sou Five, eu quase bati o carro. Eu disse, por quê? Caramba, já fiquei preocupada na hora, né? Veio ele, veio a esposa dele. Five ele acidentado. Falou assim, não quero Five acidentado, nenhum, nunca não comente, queremos. quero os Fives todos lindos. Isso. E aí ele falou, não, eu tava lá dirigindo no carro, ouvindo o podcast, sempre ouço o podcast, dirigindo e tal, não sei o que, daqui a pouco você vai e lê meu comentário aí. O carro foi lá pra tudo que foi direção. Que bonitinho. Gente. Que Ó, bonitinho. pai, vocês são Demais. lindos, eu amo encontrar com vocês. Ó, faltou a gente dizer uma coisa super importante sobre o livro. O quê? Que é o que ele vira. Ah. Que esse livro, ele se transforma, né? Ele tem um superpoder que ele se transforma, esse livro. É mesmo, DJ. É assim, ó. Você sabe, Five, que eu tenho uma causa que toca meu coração, né? Eu não consigo imaginar uma criança dizer pro seu pai ou pra sua mãe, falar assim, pai, mãe, eu tô com fome. E o pai e a mãe poder ter que dizer pro filho, eu não tenho que te dar de comida. Você fala assim, eu tô com fome, mas eu não tenho que te dar de comida. Porque tem situações, talvez você nunca tenha passado por isso, Fábio. Eu nunca passei. Eu comi muito arroz com ovo na vida. Muito, muito, muito. Já dividi um ovo cozido meio a meio com meu pai. Mas eu nunca passei fome. Arroz com ovo eu comi muito. Fome eu nunca passei. Né? Então, mas algumas famílias passam fome. Não é que ela vai, não tenho como o que escolher o que comer. Não tem o que comer. Né? E a criança sente dorzinha na barriga. Que a gente sente como está de uma dieta, né? Quando a gente sente fome, é porque a gente está de dieta normalmente. Mas algumas famílias sentem fome porque não tem o que comer na mesa. Né? E isso me move muito, né? Não fazer um dia no mundo em que nenhuma criança passe fome. Jana, o que adianta fazer um dia? Pô, mas se a gente aprende a fazer um dia, faz 2, faz 3, faz 4. E cada livro desse, ele vira, em média, 5 pratos de comida. É só para assim, íntegro totalmente. Porque em média? Porque se o livro estiver na promoção, vai ser um pouco menos. Porque 100% do direito autoral que eu recebo aqui, ele é doado para o combate à fome infantil. Né? Não só eu, né? Você também. Vocês são sócias da empresa em que a gente aceita doar o direito. Podia ser lucro para nossa empresa. Né? E não é. Parabéns por isso. É mais do que lucro, diria eu. Né? É muito mais do que o lucro. É o lucro para a verdadeira vida, né? Que é a próxima. Então, Five, cada vez que você comprar um livro, você compra o livro e pensa assim, ó, 5 pessoas sentadas. Vão almoçar hoje. Almoçando hoje porque você comprou o livro. Já pensou nisso, Five? Que legal. Então, compra um livro e imagina 5 pessoas comendo pelo que você fez. E aí você vai lá, lê o livro, aprende a vencer a procrastinação, cresce pra caramba, compra mais livro, dá de presente para outras pessoas e aí você cresce mais ainda, mais pessoas compram. O bem nunca para, né? O bem nunca para. E aprende a falar e fazer. E aprende a falar e fazer. O bem nunca para, inclusive o nome veio por isso, por causa da Leane. Foi a Lê. A Leane, que trabalhava com a gente na nossa equipe, né? Lembro da Lê. A gente já tentando... existia essa frase. Eu já falava, o bem nunca para, o bem nunca para. E aí a gente pensando, que nome vai ser o instituto? Eu falei assim, pô... Ela falou de primeira, ela falou, o bem nunca para. Você só fala que o bem nunca para, então o instituto tem que chamar que o bem nunca para. E não parou até hoje, né? Lindo nome, não parou até hoje. Mais de 4 milhões de pratos de comida. Eu acho que uma pessoa que sente fome, infelizmente, a gente se acostuma à pocinha quente dos sapinhos, né? A gente se acostuma a ver muitas coisas ruins na nossa vida. Se torna a ser normal a gente saber que tem gente que passa fome, a gente vê gente que não tem onde dormir. Isso é normal, né? A nossa visão se acostuma com isso, que a gente convive com isso na nossa vida, no nosso planeta, no nosso país. E eu acho que pra pessoa, cara, ela de verdade ter fome, existe esse conflito. Será que tá com fome? Será que tá pedindo dinheiro? Existe todo esse conflito. Mas pra pessoa, cara, que tá com fome e outra tá passando do lado dela e se acostumou a ela ser uma paisagem na frente dela, deve doer muito. Deve dar uma sensação de, cara, por que ninguém se importa, né? Com isso, comigo, assim. Deve ser...
devastadora. E a palavra se importar ela é bem forte, sabe por quê? Porque fome não é por falta ainda, né? A gente está destruindo tanto o nosso planeta que um dia pode ser por falta de comida. Mas hoje não é por falta de comida, é por falta de logística e se importar. Porque o que sobra de comida, estraga, sobra. Uma parte disso acabaria com a fome no planeta. Nem é tudo, né? É Não, uma parte. Uma parte do que sobra acabaria. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar sobre isso, né? Que, engraçado, vamos sair de um lado pro outro, mas eu preciso falar disso. A gente fala muito sobre isso dentro do WA, né? O WA é um treinamento de 3 dias comigo, focado em mentalidade, principalmente em mentalidade. Né? As pessoas falam assim, criança, por isso que eu falo pro meu filho, come tudo, porque se você não comer tudo, vai ter gente morrendo na África. Né? Peraí, cara, você tem certeza disso? Quer dizer, então, a lógica tem que ser o contrário. Não é isso que vai resolver o problema. Né? A lógica é o contrário. Né? Se a pessoa não comer tudo, isso quer dizer, então, que se ela comer tudo, a fome acaba? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Come tudo, criança, que se você não comer tudo, tem gente passando fome na África. A criança tem uma culpa, que ela tá matando uma criança na África, sendo que ela come E se ela comer tudo, vai acabar com a fome? Não vai. Né? Então não é assim que se resolve a fome. Não é comendo tudo do prato. Ao contrário, quando você treina a criança, tem que comer tudo até o final, você está criando, às vezes, um exército de pessoas acima do peso, com sobrepeso, então tem que comer tudo. Ou com crenças limitantes de escassez, de falta do que tem que ter. Então não é assim que vai se acabar com a fome. Vai se acabar com a fome se importando, né? Levando comida a quem tem que ser levado e principalmente mudando a situação daquelas pessoas para tirar elas de recebedora de comida para virarem doadoras de comida. É uma coisa que me impacta que é isso muito que a gente faz no IBNP. fala, né, quando você foi para pro Sertão sertão do pai que dava pro filho cachaça com farinha. Com farinha. Né? E você faz assim... Quando você contou, o primeiro ímpeto, né, Cachaça? me veio foi tipo assim, julgar, né? Que absurdo, bicho, dá cachaça pra uma criança, aí vem a resposta do pai, né? Meu pai fala, por que você tá dando cachaça pra criança? Ele fala, cara, porque é a única coisa que tem sabor aqui em casa. Então, quando eu misturo a cachaça com a farinha, eu só tenho essas duas coisas aqui em casa e é o que eu consigo dar sabor pra farinha e diluir a farinha. É muito fácil julgar, né? A gente tem esse ímpeto de julgamento muito Aí alguém muito pode rápido, pensar assim, mas ainda assim tá errado, bicho. Vá só no lugar do outro. Pra você julgar, vá ter só farinha e cachaça no teu armário. Aí você julga se ele fez errado, me diz o que você faria no lugar. E mesmo assim, ao invés de julgar, se você fizesse algo diferente com farinha e cachaça, vá lá pro sertão ensinar o que ele deveria fazer com farinha com cachaça. As pessoas hoje, infelizmente, o mundo hoje está muito bom de criticar e é muito ruim de fazer alguma coisa de fato. Então sai da do teu celular, do teu sofá e vá ajudar as pessoas no mundo, aí você começa a criticar. Cara, e sabe o que é incrível? Sabe por que não me atinge crítica dos outros? Porque só critica quem não faz nenhuma. Porque quem faz não tem tempo de criticar. Eu não recebo crítica de ninguém que faz mais do que eu faço. Só quem me critica faz menos do que eu faço. É quem tá na arquibancada assistindo, né? Só assistindo. Ele tem tempo de criticar. Eu nunca vi um cara que faz o que eu faço, ou mais do que eu faço, me criticar. Por quê? Porque não tem tempo, cara. Se o cara não gosta do meu conteúdo, vai pra outro conteúdo. Eu Ele não lembrei tem de tempo. outra história, a história do cara na igreja, que foi andar com 2 copos d'água, que eu acho que é exatamente isso daí. É exatamente isso, não tem pra onde fugir. A gente já falou disso no podcast, né? E não tem pra onde. Quer que eu conte história? Eu acho que a gente nunca falou no podcast. Já falou, tem A até Tati tá pedindo de história hoje, né? Tem até um corte, foi um dos cortes mais compartilhados Mas não que foi tem. de podcast. Não foi no podcast? Não. Tem certeza? Foi um corte que veio do Conta WA. aí de novo, que eu não escutei. Não escutou? Se você Então contar, tá bom. eu já vou ficar agradecida. O cara virou e falou assim, chegou na igreja, falou o pastor dele, falou, pastor, eu vou sair da igreja, vou pra outra. Falou, mas por quê, meu filho? Por que você vai sair da nossa igreja? Por uma razão muito simples, é muita fofoca. As pessoas falam muito da vida do outro aqui, eu não quero ficar nessa igreja mais não. As pessoas falam mal do outro, não quero mais não. Falei, tá bom, filho, eu te libero. Porque tem algumas igrejas que você tem que ter uma carta pra ir pra uma igreja, pra ir pra outra igreja, né? Falei, tá bom, filho, eu te libero pra ir pra uma outra igreja. Mas antes você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 copos de água, cheio até a boca. Se você der a volta todinha e trouxer os 2 copos cheios sem derramar uma gota, eu te libero. Falou, tá bom. Aí ele pegou os 2 copos e foi devagarinho, olhando para os copos para não derramar, deu metade da volta, foi, continuou. E, sem olhar, tenso, prestando bastante atenção, chegou, pronto, pastor, tá aqui os 2 copos. Não derramei uma gota. Aí ele falou, incrível. E quantas pessoas estavam falando mal das outras agora? Não deu nem tempo de prestar atenção, né? Porque eu estava prestando bastante atenção no copo, nem sei quantas falaram mal. Falou, então esse que é o teu problema, você está fazendo pouco
tá prestando muita atenção nas coisas dos outros e muito pouco nas suas. Vai agir mais, vai prestar mais atenção nas suas coisas, você vai ouvir muito menos os outros falando mal dos outros. Então essa vida é assim, bicho. Tem uma frase é bem rebuscada também que diz assim, cara, você tá vendo muito problema, tá achando a vida muito ruim, tá entediado do que fazer, né? Tá soltando muita crítica por aí. Vai lavar um banheiro, né? Vai ser Muito na rebuscada, vida. muito rebuscada. Muito Vai lavar um rebuscado. É banheiro. uma técnica bem Essa pode avançada. ser sua Gê. frase preferida do podcast, Five, se vocês quiserem. Vá lavar um banheiro. Tá sem o que fazer, vá lavar um banheiro. O vá lavar um banheiro já é Já é suficiente. suficiente. Ó, e pra gente ir caminhando pro final, já que a Paty faz convites pros Fives, eu quero fazer um convite também. Posso? Vocês deixam eu fazer um o Five convite? é maravilhoso. Faça o convite pro Five. Tá, então eu queria pedir pros Fives que forem comprando o livro e os livros forem chegando na casa deles ou na livraria. Ou indo na livraria buscar, ou né? na livraria buscar, que eles tirem foto com o livro em mãos, né? É e isso. poste na rede Ai, social. Marque Jerônimo, e pra marque gente Jerônimo. ver, No Five. Instagram. Pô, Não, vai e ser tem uma lindo. outra coisa que o Five pode falar. Se não tiver na minha cidade. Cara, tem uma forma de você alimentar mais gente, Five. A gente criar um movimento junto. Vamos criar esse movimento junto agora? Vamos. Cara, vá na livraria da tua cidade. Qualquer livraria e pergunte. O livro A Arte de Fazer. Eu queria comprar o livro A Arte de Falar e Fazer. Não, a gente não tem. Como você não tem? Eu preciso desse livro. Pede o livro. E vai. Sabe por quê? Quando chegar o quarto Five na livraria e falar assim, cara, o vendedor vai chegar pro gerente e falar assim, Já é cara, a quarta pessoa quarta vindo pessoa. E sabe o que vai acontecer? Mais pessoas vão comer pelo que você tá fazendo, Five. É isso. Verdade. Esse é meu desafio pro Five, se o Eu Five quero ver a topar. carinha do... Five já topou, eu vi daqui, ó. Five Boa. já topou, vou ver a carinha dos Fives, eu vou amar. Ver Eu os também comentários quero do ver. Five e ver as carinhas E aí do vai pra do uma Lenda. livraria, vai pra uma cafeteria, senta pra tomar um café, bate a foto lendo o livro, tomando um café, ou na livraria comprando e manda pra mim. Vou amar. Ai, que lindo, que lindo. Incrível. Amei seu convite. Oba! Show de bola. Vamos... Esse foi mais um episódio. Acabamos? Acabamos, Foi né? mais um episódio do podcast Sai da Média com Isadora Isadora Ruca. Ruca. Desta vez na palheta. Na elegância. Na palheta. Você viu que hoje eu caprichei. Ah, Pô, hoje se você falou, tá demais. faça. Você tá demais. A gente se vê por aí, ou no próximo podcast, mas especialmente nas livrarias aí do Brasil afora. Se tiver o livro comprando pra alimentar pessoas e se não tiver cobrando. Cadê o livro? Como assim você não tem o livro? Isso Você aí. não Acabou conhece, de lançar o você livro. não conhece o Jerônimo best-seller e você que não tá tem aqui. aqui. Que livraria? Pô, que livraria fuleira? Fuleira, Como é que pô. chama? O Five que não assina Five o fuleiro que canal não é Ou assina. fuleiro? que livraria na média. Na média. Pior xingamento. Vai ver, abraço. DJ, que massa que você participou aqui. Vamos. Valeu, um abraço, a gente se vê por aí. Vamos. E vamos. Tchau.